Senhor, estamos aqui na Tua presença, Senhor, na Tua casa, para aprender da Tua palavra. Que o Senhor possa, Senhor, abrir o nosso entendimento e usar, Senhor, os professores que vai ministrar para nós. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja aqui conosco, Senhor, para que nós possamos aprender realmente aquilo que o Senhor nos preparou nessa manhã. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Irmã Rayane, por gentileza, entoar 2 hinos. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 84 da nossa harpa. Não perturbeis o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Já pedi, dá-se-vos dá. Pede com fé e com fervor, que vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já pedi, dá-se-vos dá. Pede com fé e com fervor, que vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias minha voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já pedi, dá-se-vos dá. Pede com fé e com fervor, que vos darei o Consolador. Um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim apedrejado. Sucumbiu, mas foi fiel até o fim. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já pedi, dá-se-vos dá. Pede com fé e com fervor, que vos darei o Consolador. Firmado em mim, rocha eternal, assim jamais o crente cai. Buscai o dom celestial, que vem da casa de meu Pai. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou.
Consolador. Aleluia. Vamos louvar ainda o hino de número 147, irmãos. 147. Quero eu servir-te, ó meu Rei Jesus, e contigo sempre caminhar na luz, tendo com o povo de Deus comunhão, e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero servir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. No teu bom serviço tenho eu prazer, nele muita graça eu vou receber. Sempre falarei assim do teu amor e te glorificarei, meu Salvador. Sim, ó meu Senhor, quero servir, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Desça a tua graça sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais fervor, dar-me entendimento e ver a saber, para alegre eu fazer o teu querer. Sim, ó meu Senhor, quero servir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Só em ti confio, meu Senhor e Rei, só em ti vitória eu alcançarei, e contigo quero sempre aqui viver, até que pra Sião me venhas receber. Sim, ó meu Senhor, quero servir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Deus abençoe, Rayane. Deus continue. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Bom, vamos para a leitura da revista. Assim como de costume, eu leio o texto áureo, os irmãos leem a verdade aplicada, e assim nós segue para o texto de referência. Os irmãos que não têm revista, está lá em cima do balcão na tesouradinha, você pode pegar lá, aí depois você acerta, tá? Porque está sozinho lá, não tem ninguém. E você pode acompanhar também no telão. Então vamos lá, lição número 3, né? 17 de janeiro de 2021. O texto de referência, Mardoqueu e sua integridade. Texto áureo. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado ao rei.
cerca dele. Porém, Mardoqueu não inclinava nem se prostrava. Verdade aplicada. É fundamental que o discípulo de Cristo possua uma vida íntegra. E o texto de referência está em livro de Esther, capítulo 2, o verso 21, 22, 23, e no capítulo 6, verso 1. Eu vou ler o primeiro e os irmãos lê o segundo, e assim nós continuamos. Naqueles dias, assentado-se Mardoqueu à porta do rei, dos eunucos e do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos no rei Assuério. Veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esther. E Esther disse ao rei, em nome de Mardoqueu. Verso 23. Inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram enforcados uma forca, e foi escrito nas crônicas perante o rei. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, e se leram diante do rei. Oremos. Nosso Deus, obrigado, Senhor, por esta oportunidade de cantarmos hinos, Senhor, e ler a Tua palavra. E neste momento, Senhor, já estamos passando para o professor que irá, Senhor, ministrar a Tua palavra, irá nos ensinar segundo o Espírito Santo do Senhor. Usa ele, Senhor, como o Senhor tem usado nas Tuas mãos. É o que nós te pedimos. Amém. Nós não vamos fazer chamada hoje não, porque para nós ganharmos tempo, né? Porque conforme o decreto da prefeitura, nós temos que abreviar ao máximo, tá? Mas você faz conforme Deus, né, te orientar, tá? A paz do Senhor, igreja, a todos que aqui se encontram presentes e aqueles que nos acompanham de casa, a paz do Senhor também. Um domingo de bênçãos a todos. Lição de número 3, do dia 17 de janeiro de 2021, Mardoqueu e sua integridade. Já vimos que esse termo está sendo recorrente nesta revista, integridade. Na lição passada, foi falado da integridade na vida de Esther. E hoje nós falaremos na vida de Mardoqueu. E daqui, por meio desta lição, nós queremos refletir sobre o valor da integridade. Vamos também apresentar a importância do discernimento. Como é bom para um cristão, para um profissional, para alguém que esteja, em qualquer que seja a situação, que tenha discernimento. Se ele está entrando em um lugar adequado, se ele está fazendo o que é certo, ou se aquilo pode lhe trazer prejuízos futuros. E também queremos extrair lições da vida de Mardoqueu para os dias atuais. Estes são os principais objetivos desta lição de hoje. O texto de referência já foi lido, e é impossível nós falarmos da história de Esther, da história de Mardoqueu, e não retornarmos ao cativeiro babilônico. Apesar de eles já estarem no período pós-exílio, mas eles decidiram por permanecerem na Babilônia. Agora quem dominavam eram os persas. No entanto, o que aconteceu? Quando Dario baixou o decreto, todos que quisessem poderiam voltar. No entanto, muitas famílias já tinham constituído outras famílias, já tinham se casado, já tinham tido os filhos, outros já tinham negócios, comércios, já estavam com uma vida estabilizada e preferiram permanecer. Outros já não sabiam mais para onde voltar, o que fazer. Então, inúmeros voltaram, mas muitos ainda permaneceram
ali porque já se sentiram confortáveis, já obtiveram uma estabilidade na vida. E para eles era melhor continuar ali do que retornar e começar novamente. Então, esse período foi por volta do século 6 a.C. E a gente conhece por meio da história bíblica, dos profetas, como que se deu o cativeiro, o motivo do cativeiro. E não é este o motivo da lição de hoje, então não vou me aprofundar. Mas a gente tem que ter em mente que esse fato se deu após isso. Porque às vezes a gente fica pensando, mas será que ela não foi contemporânea de Daniel? Será que ela não foi contemporânea de Ezequiel, que estavam ali também no cativeiro? Por que a gente não ouve falar? A gente vai entender, por meio da história, que os fatos narrados no livro de Esther ocorreram depois que Dario entra, como os persas tomam o poder da Babilônia, e agora eles dão a opção para Israel, claro que por providência divina, após se passar os 70 anos, e o povo de Israel, os judeus, podem voltar a Jerusalém. E aqueles que decidiram permanecer, ali permanecem. Foi o caso de Esther e seu primo Mardoqueu. Veremos nesta lição que Mardoqueu manteve o seu caráter íntegro como servo de Deus, ainda que vivendo em terra estranha e no meio político. Podemos observar que mesmo em meio às dores, ele manteve-se fiel ao Senhor. Sempre que a gente fala meio político, nos traz uma conotação negativa à mente. A gente já pensa, quem está ali é corrupto, quem vai para lá vai se corromper. A gente só tem esse tipo de pensamento. No entanto, a Bíblia cita pessoas que, por meio da sua integridade, da sua fidelidade a Deus, mesmo estando no meio político, não se corrompeu, não se deixou corromper, mas foi luz, fez a diferença. José saiu dentre seus irmãos e, com o aprendizado que ele teve na casa de seus pais, tornou-se o segundo no Egito. Participando do meio político, teve que negociar, teve que fazer, teve que, enfim, articular, mas ele não se deixou corromper. Quem mais? Daniel. Daniel também no cativeiro foi elevado a seu terceiro e depois o segundo também na posição. Saiu da sua terra e no meio de uma geração que ele pouco conhecia, por meio da sua integridade, da sua fidelidade a Deus, participando do meio político, conseguiu fazer a diferença. Por que que nos dias atuais não pode acontecer? Apesar da política nossa, no nosso país, ter se defasado, a gente ter desacreditado, mas é nós mesmos quem devemos acreditar e buscar colocar pessoas lá que reflitam o que a gente acredita, que reflitam o que a gente defende. Então, eu vou trazer uma analogia que Mardoqueu, quando ele está vivendo numa terra estranha, saiba a igreja que este não é o nosso lugar, esta não é a nossa terra. Aqui nós estamos somente de passagem. Mas ainda assim, há pessoas em nosso meio aqui que podem se envolver no meio político, podem se envolver em negócios e não se deixar corromper, e fazer a diferença e ser a diferença. Por meio da sua integridade e fidelidade a Deus. Nada pode obstruir nossa comunhão com Deus. Então, às vezes, por pensarmos que aqui não é a nossa terra, aqui não é o nosso lar, eu posso fazer o que eu bem quiser, que ninguém vai me dedurar quando eu chegar lá no meio dos meus parentes, no meio dos meus conhecidos. Não. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E aqui nós estamos como de passagem. Mas tudo o que fazemos aqui está sendo um estágio probatório. E devemos levar a nossa vida em retidão e integridade ao nosso Deus. Mas o que é a integridade? Já foi ensinado na lição passada. No entanto, eu quero frisar que também está relacionada ao que é inteiro, ao que é completo, ou que não foi adulterado. Se você compra um veículo
e alguém chega a te perguntar da integridade deste veículo, é para saber se o motor dele não já foi refeito. Nesse caso, teria sido adulterado. E quando pergunta de uma pessoa, é para saber se o seu caráter é ilibado, é para saber se a sua conduta é uma conduta digna. E quando pergunta de cristãos, é para saber se, independente da situação que estamos passando, vamos continuar sendo fiéis ao nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é integridade na vida cristã. Permanecer fiel a Cristo, independente das circunstâncias. Segundo o dicionário, integridade significa característica da pessoa que é íntegra, qualidade de quem é honesto, que é incorruptível. Foi isso que Mardoqueu transpareceu ali durante o seu período ao lado de Assuero, e também na conduta e na criação de sua prima Esther. Tópico 1.1: integridade consistente em terra estranha. Como foi dito, apesar de estarem no cativeiro, eles tinham princípios e valores que aprenderam em Israel, ainda em Judá. Conheciam a lei, conheciam os preceitos do Senhor, e lá onde eles chegaram, mesmo sendo uma terra estranha para eles, tendo outros princípios, tendo outros valores, principalmente no mundo pagão, mas ainda assim, eles permaneceram fiéis a Deus, baseado naquilo em que aprenderam. Filipenses 2,15 nos diz o seguinte: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Outras versões vai dizer como luzeiros. Mas o interessante é que o original é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: vocês são estrelas, vocês possuem luz própria que partem de vocês e vai iluminar outras pessoas. Vocês não são planetas que refletem a luz que recebem. Vocês não são um espelho para refletir o que vocês estão recebendo, mas vocês são astros, vocês são estrelas que têm uma luz dentro de você que vai refletir no mundo. Mas como assim? Essa luz que tem dentro de nós é o Espírito Santo de Deus, e é Ele que nos faz brilhar, aonde quer que cheguemos, aonde quer que estejamos. E foi isso que fez a diferença na vida de Mardoqueu e de Esther, porque lá onde eles estavam, mesmo numa terra estranha, eles tinham uma fagulha de Deus, eles tinham o que eles tinham aprendido na sua infância, ainda em Israel. E lá onde eles estavam, eles faziam a diferença. E é importante frisar que antes do cativeiro, Israel vivia em altos e baixos na sua relação com Deus. Se estava passando por escassez, por guerra, por peste, por fome, por alguma coisa, depois de muito tempo eles se voltavam para Deus. Quando vinham os tempos de bonança, de prosperidade, de paz, eles então começavam a esquecer-se de Deus e voltavam-se aos ídolos dos seus países vizinhos, a deuses que não são deuses de fato. E isso foi o que lhes acarretou, culminou no cativeiro. Mas o cativeiro serviu para que lá eles fossem moldados. Quando eles chegaram lá e viram quantos outros deuses eles estavam expostos, eles reconheceram que só havia um único Deus. E ali eles passaram agora daqueles que um dia serve a Deus, outro dia serve a Baal, outro dia serve a Astarote. Quando eles chegam no cativeiro, eles reconhecem que pecaram, e agora eles começam a erguer sinagogas para ensinar os seus filhos, para manter a tradição ativa. E quando eles saem do cativeiro, que Jesus vem à terra, já foi alguns anos depois, mas eles já estão com aquele coração moldado de que não há mais nenhum outro Deus. Há um único Deus,
um único Senhor, a ponto de virar para Jesus e não aceitar que Jesus seja Deus, porque só há um Deus. Então, antes de entrar no cativeiro, eles tinham um coração dobre, uma mente dúbia. Era um crente que, se está bem, está na igreja. Se está mal, vem para a igreja. Foi curado, melhorou nas finanças, sai, desvia e começa a ir para o mundo de novo. Sofre um acidente, quebra a perna, ora por mim. Curou, tirou o gesso, pronto, já está na balada de novo. Era desse jeito. Mas depois que eles passaram pelo processo do cativeiro, é como se tivesse passado pelo vale da sombra da morte. Eles voltam crendo que há somente um Deus, há somente um Senhor. E agora eles passam a se tornar religiosos demais. Demais. E aí Jesus chega ao ponto de dizer para eles: olha, vocês criaram tantas leis que vocês estão na porta e nem entra nem deixa ninguém entrar, porque agora vocês já dificultaram demais o caminho. Então nós temos que ter um cuidado para a gente não chegar num extremo e nem no outro. Temos que ser íntegros e fiéis a Deus, mas não ser vacilantes, nem ter um coração duplo, nem ter um ânimo dobre. E vamos partir para o tópico 1.2: integridade na criação e acompanhamento de Esther. Qual a lição que a gente pode extrair de Mardoqueu aqui? Mardoqueu, Esther capítulo 2, 5 a 7, traz um resumo da descendência de Mardoqueu. Saiu, foram para o exílio, seus tios morreram e ele terminou adotando a sua prima para cuidar. Mas ele não cuidou de qualquer maneira. Não é aquele que pega para cuidar só para alimentar e vestir. Ele educou, ele ensinou. E ele ensinou preceitos e valores que ele acreditava, que ele a conhecia. E às vezes nós estamos na igreja e temos filhos para cuidar. Temos sobrinhos, temos amigos que estão sob os nossos cuidados. Eu digo menores mesmo. E apesar da gente ter a confiança em Deus, apesar da gente conhecer a palavra, a gente não ensina esses valores para eles. Por quê? Há muitos pais que conhecem a Bíblia, mas não ensinam a Bíblia para os filhos. Preferem deixar o filho o dia todo à mercê do celular, assistindo o que bem quiser, ao invés de tirar um tempo e falar: filho, vamos ler a palavra, vamos meditar na palavra, vamos compreender o que está aqui, para que quando você crescer, você não venha se desviar dele. Não é entregar a Bíblia para ele e falar: leia aí, não. A Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho. Você tem que estar junto com ele, você tem que estar do lado dele. E aí, até quando crescer, não se desviará dele. O bispo Abner diz o seguinte quanto a isso: o que somos hoje é fruto daquilo que foi semeado em nossas vidas ontem. E nos dias atuais, o Estado pune os adultos por não educarem as crianças. O país investe mais em cadeias do que na família e na escola. Não podemos estar seguros do que os nossos filhos vão fazer no futuro, se eles vão ter uma conduta. No entanto, nós temos certeza de que ensinamos eles no caminho certo. E quando eles se encontrarem numa situação, eles vão se lembrar: o que eu aprendi não foi isso. Eles vão reconhecer, se chegar este dia, que eles estão passando por aquilo por desobediência. E eles vão voltar atrás, a ponto de os constranger e se voltarem para a verdade. Então a gente não pode lamentar o futuro de nossos filhos se nós não os educamos no caminho certo. E hoje o que mais Satanás tem são armas contra as crianças, porque são elas que vão ditar as normas no futuro, quando a gente já não tiver mais condições de estar à frente. E o que eu aprendi na minha casa, no meu lar, os princípios que eu aprendi, é o que eu venho trazendo até hoje. E é isso que eu vou levar adiante.
Se eu não passar para o meu filho, o que ele aprender é o que ele vai passar adiante. Então, a lição que temos que tirar de Mardoqueu aqui, que ele foi íntegro com o seu Deus, com o seu povo, com as suas tradições, e aquilo que ele aprendeu, ele repassou a Esther. E aí a gente vai ver os frutos que colheram quando ela chegou lá na frente. 1.3 Integridade na atitude para com o rei Assuero. Quem era o rei Assuero para Esther? E quem era o rei Assuero para Mardoqueu antes dela se tornar rainha? Antes dele se tornar ministro de Estado? Era o governante. Se fosse aqui, era o prefeito. Se estivéssemos falando do Estado, era o governador. E se estamos falando de uma nação, é o presidente. E apesar de todas as suas convicções, ele tinha certeza de uma coisa: ele não poderia ser omisso diante de qualquer situação. E aí, quando acontece o fato que foi narrado na leitura introdutória, em que Naamã, estando à porta do rei, ele ouve 2 eunucos tramarem contra a vida do rei, porque estão muito indignados. Então, ele conta para Esther, e Esther conta para o rei, em nome, em favor de Mardoqueu. Ele não foi omisso. E ele não era daqueles que dizia assim: para mim tanto faz, do jeito que tá bom. Não. Ele não é daquele que dizia assim: olha, eu ouvi que vão matar o presidente, não estou nem aí, deixa morrer. Não. Ele não é daquele que... Ele foi íntegro aos seus conceitos, à sua maneira de viver. E por meio da sua palavra, o rei foi salvo. E nós muitas vezes queremos nos omitir de situações, queremos nos omitir quando temos alguma informação que pode livrar a vida de alguém, pode salvar a vida de alguém, o que pode fazer a diferença na vida de alguém. Mas não é o meu presidente, mas não é o rei de Israel, é o rei da cidade que eu fui cativo. Não foi esse o pensamento. E lá na frente ele colheu frutos por causa da sua integridade. As situações que a gente passa hoje, que a gente não entende, parece coisa simples. E quando chega lá na frente, você vai cair a ficha. Por que você passou por aquilo? Para que você estivesse preparado para hoje. Ou para que você viesse colher os frutos somente hoje. E aí você vai dar graças a Deus porque aquilo aconteceu, porque você estava naquele momento, naquele lugar. Às vezes você faz de tudo para fazer uma viagem. E aí o carro não funciona. Se você não tem um carro, compra passagem, o ônibus atrasa. Não, o motorista, aconteceu alguma coisa, vamos cancelar, só vai sair daqui 5 horas. Se é um voo, não, o tempo não permite. E você fica, não, mas eu tenho um horário, eu queria chegar na hora, eu preciso viajar. E aí depois é que você vai se dar conta dos livramentos que Deus te deu. Se tivesse pego aquele carro, se tivesse entrado naquele veículo, ou se tivesse feito aquele voo. Então em tudo dai graças. Em qualquer situação. O segredo não é reclamar. Não é dizer, por que eu estou aqui? Por que isso vai acontecer logo comigo? Não. O segredo é você agradecer a Deus e dizer para Ele, Senhor, seja feita a Tua vontade. O segredo é você agradecer a Deus e reconhecer que lá na frente Ele tinha um propósito melhor para a sua vida. E Mardoqueu foi íntegro a sua conduta, a sua maneira de viver. E ele foi íntegro também para com o rei. E quando essa notícia chegou ao rei, mandou que fossem enforcados aqueles que tramaram contra a sua vida
e escrevessem num livro. Por que ele não honrou Mardoqueu no mesmo dia? Porque tudo tem o tempo de Deus. Às vezes a gente faz tanto, digamos aqui na igreja, na obra. Alguém às vezes fica pensando, mas eu fiz tanto e não fui reconhecido nada esse ano. Ano que vem eu não quero cargo nenhum. Primeiro, se você faz alguma coisa para o reino, buscando ser reconhecido aqui, saiba que no céu você não terá galardão. Primeiro ponto é esse. Se você faz qualquer coisa para o reino, buscando ser reconhecido aqui, saiba que no céu você não terá galardão, porque você já teve a sua recompensa em vida. Agora, se você faz porque você ama o reino, porque você quer o bem do evangelho, porque você quer ver a igreja de Deus bem e crescer, pode ficar tranquilo. Independente do que os homens façam, reconheçam ou não o seu trabalho, o próprio Senhor da Seara está cuidando de você, está anotando cada trabalhinho seu, e Ele é quem vai te dar o reconhecimento e a recompensa. Por que então que Mardoqueu não foi reconhecido logo no primeiro dia? No dia seguinte, olha, está aqui, esses dois estão sendo mortos, porque este homem indicou ao rei que eles estavam tramando contra o rei. E a gente investigou e descobriu que é verdade. A partir de hoje ele vai ser ministro. Não foi assim. Tudo tem um processo, tem um tempo. Por mais que a gente faça o melhor, estude, se esforce, treine, batalhe, às vezes a gente não alcança, talvez porque o nosso coração ainda não está preparado. Eu estou preparado, a minha inteligência talvez já alcançou aquele nível, o meu poder aquisitivo talvez já alcançou aquele nível, as minhas amizades talvez já alcançou aquele nível, mas a minha fidelidade com Deus talvez ainda não. O meu coração, os meus objetivos talvez ainda não. E Deus é quem sabe de todas as coisas. Ele vai dizer, olha, se você chegar aí agora, é só um passinho para você cair tudo isso que você subiu. Então vai se preparando mais. Vai se preparando mais. Talvez não fosse o caso de Mardoqueu, mas há muitos casos que são assim. E o Senhor é quem conhece todas as coisas. E o Senhor é quem conhece o nosso coração, e não nós mesmos. E Provérbios diz o seguinte: o homem faz os seus planos, mas é o Senhor quem lhe dirige os passos. Então, se a gente busca uma vida de integridade com Deus, de comunhão com Deus, muitas vezes a gente vai pensar que esse é o melhor momento para nós adquirirmos, conseguirmos, mas o Senhor fecha a porta, porque é Ele quem está dirigindo os nossos passos. Agora, se a gente busca ter o controle e ter as rédeas, às vezes Ele até permite, mas muitas vezes a gente termina quebrando a cara com o resultado lá na frente. Então é melhor a gente buscar ter esse discernimento. Senhor, eu estou buscando, estou tentando, não estou conseguindo, qual o motivo? Eu vou esperar em Deus, eu vou aguardar em Deus, e eu sei que Ele tem o melhor para mim. Continuemos. Tópico 2. Já dei uma pincelada. Mardoqueu demonstra discernimento. Mardoqueu demonstrou discernimento ao denunciar a trama para matar o rei e também ao instruir Esther sobre o perigo existente caso ela revelasse a sua verdadeira identidade. O que é discernimento neste caso? Cautela. Provérbios diz o seguinte, olha, o prudente vê o mal e foge, se desvia. Agora o simples, o que é o conceito de simples? É aquele que só tem um pensamento, é aquele que só tem um alvo, é aquele que só não é uma coisa complexa, ela é articulada. Ela tem muitos outros membros ou muitas outras coisas que a envolvem. Uma coisa simples não, ela é única. Então uma pessoa simples é uma pessoa que só tem um pensamento. É inflexível. Ele não pode mudar de ideia. Eu nasci assim, vou morrer assim. Mas há o mal bem na tua frente. Não, mas eu estou convicto que é assim. Não foge. Agora o prudente não. Ele vê o mal e ele consegue discernir e se desviar dele.
E Mardoqueu ensinou a Esther: olha, você vai fazer assim, assim e assim. E quando você chegar lá, você não vai revelar a sua identidade. Porque apesar de eles não terem voltado para o Estado judeu, para o recém-nação judia que estava nascendo novamente, muitos ainda não gostavam deles. Era uma xenofobia imensa. E eles buscavam sempre esconder a sua real natureza, o seu real estado natal. E ele disse para ela: quando chegar lá, você não vai revelar a sua identidade. Por quê? Por prudência, por cautela e por discernimento. Às vezes a gente quer revelar todos os nossos segredos, quer revelar todos os nossos planos. A gente está se tornando imprudente. A gente está mostrando que não estamos tendo discernimento. Se eu não me engano, foi o rei Josias que abriu seus tesouros. O rei Ezequias. Obrigado, pastor Marlúcio. Que abriu seus tesouros, abriu o templo, mostrou tudo. E o profeta veio a ele e disse: olha, o que você está fazendo é uma falta de discernimento muito grande, é uma imprudência muito grande. Parafraseando, não é assim que está na Bíblia, mas traduzindo: porque você não pode mostrar todo o seu poderio bélico, todos os seus bens, em se tratando de uma nação, nem que seja para o seu maior aliado hoje, porque na próxima geração você não sabe se ela se tornar a sua maior inimiga. E assim aconteceu com Israel. Então a igreja, nós temos que buscar discernimento, não só nas questões cotidianas, mas também nas coisas espirituais. E como que a gente vai conseguir isso? Somente o Espírito Santo de Deus para nos dar o discernimento que a gente busca, que a gente precisa. A Bíblia diz que o Espírito de Deus é que testifica com o nosso espírito. Então, seja com as coisas de Deus, ou seja quando uma coisa não provém de Deus, aquele que tem o Espírito Santo consegue discernir. Então que a gente busque isso. Aprenda isso na vida de Mardoqueu, na vida de Esther, e busque isso para nossas vidas também. Discernimento. Provérbios 16 e 33 nos diz o seguinte. Se eu achar aqui minha referência. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a sua disposição. Mesmo eles vivendo em um país, em um império, em que era pagão, acreditava no lançar de sortes, acreditava em todos os deuses, mas eles confiavam que a vida deles estava na direção divina. Eles confiavam que os seus planos só se concretizariam se estivessem na direção divina. E Joyce Baldwin diz o seguinte: dado o fato que os judeus viviam em uma cultura dirigida pelo destino, ou seja, eles acreditavam que tudo era o acaso, enquanto habitavam na Pérsia e nas outras terras do exílio, podemos facilmente apreciar que a sua teologia precisava entender e incluir uma crença no poder do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, para vencer a maneira como os dados caíam. Porque eles estavam imersos numa cultura totalmente pagã. Eles tinham que ter total confiança em Deus, total confiança no que eles tinham aprendido, para não se deixar levar por aquela cultura. O livro de Esther leva o assunto ainda adiante, até mesmo depois que os dados haviam sido lançados, ou seja, eles já tinham decretado a sentença do povo judeu. Ainda assim, o Senhor era poderoso para inverter os seus bons ou maus augúrios a fim de libertar o povo judeu. Então foi essa crença em Deus, essa confiança em Deus, que levou Mardoqueu e Esther depois a intervirem na causa, quando Amã levantou um decreto e selou com o anel do rei, em que poderiam matar os judeus que habitavam naquela cidade, naquele reino. Mas aí Mardoqueu e Esther
entram em propósito com Deus, fazem jejum e intervêm em favor do seu povo. E aqui a gente entende por que Deus colocou Esther ali. Por que Deus colocou Mardoqueu na vida de Esther? Talvez se Mardoqueu fosse o outro seria um resmungão. Agora meu tio morreu, deixou essa menina, eu não tenho condição nem de me criar, vou ter que criar a filha dos outros. Não. Ele fez, creio eu que sem reclamar, que a Bíblia não relata que ele reclamou. E lá na frente a gente vê os frutos que eles vão colher. Tópico 2.2. Percebendo as oportunidades. Eu ouvi uma frase quando eu estava saindo da faculdade, que alguém me disse assim, saindo literalmente, né? Concluí o curso, processo de formação. Alguém me falou assim: não existe sorte na vida. Existe oportunidade mais preparação. Se chegar a oportunidade na sua porta e você estiver preparado, vão dizer que você teve sorte. Se chegar a oportunidade na sua vida e você não estiver preparado, você vai se lamentar o resto da vida. Às vezes é um negócio. Você tem como guardar dinheiro, por exemplo, e tem ali uma reservinha. E aí chega uma oportunidade para você. Olha, eu estou precisando muito vender tal coisa. Uma terra, um lote, um terreno, um carro. Mas eu quero para hoje. Ele vale 100%, eu te vendo por 75%. Pronto. E você está preparado? Vamos dizer, rapaz, fulano teve sorte, viu? Você viu? Comprou aquele lotão ali, ó, lá de esquina, não sei aonde. Não foi sorte, foi estar preparado na hora da oportunidade. Às vezes é um concurso. Você gosta de trabalhar, ter uma vida mais tranquila e estabilizada, digamos. Rapaz, eu fiz o concurso e não passei. Rapaz, fulano teve sorte, ele passou em segundo. Ele teve sorte ou ele se preparou? Porque quando chegou a oportunidade dele fazer o concurso, ele passou e mostrou que estava preparado. E na igreja, vem as oportunidades para a gente falar do amor de Cristo, mas nós não temos nem para nós. Como que eu vou compartilhar uma coisa que eu não tenho? Vem a oportunidade para nós orarmos por um enfermo, mas eu não creio que a minha fé não alcança. Eu não sei se vai curar mesmo, então eu não vou orar. Rapaz, você viu que fulano é abençoado? Ele ora e Deus cura, ele prega e Deus usa, ele canta e Deus batiza. É sorte? Nunca é. Vem a oportunidade para você fazer e você está preparado. E no reino de Deus, preparação é você estar com uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de comunhão com Deus. E acima de tudo, que a graça dele te alcance. Porque não pense que é por eu orar, por eu jejuar, por eu ler a Bíblia, que Deus vai me usar. Não, Ele usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. Mas se eu não fizer por onde também, eu pelo menos tenho que dizer para Ele: Senhor, eu estou disponível, eu estou lendo. Senhor, eu estou disponível, eu estou orando. Senhor, eu estou disponível, me usa. Faça isso. E a oportunidade vai chegar na sua vida e você vai estar preparado. Então, eles perceberam essas oportunidades. Muitas vezes pequenas oportunidades são o começo de grandes honras. Eu quero compartilhar com vocês hoje, quando eu saí do Tocantins e vim para cá, 2017, meio de 2017. A minha ideia era ficar um final de semana aqui. Cheguei na terça-feira, creio que foi na quinta-feira, o pastor Marluz estava pregando. Foi no culto de quinta-feira. Cheguei na quinta-feira, a ideia era ficar até domingo e ir embora na segunda. Conhecer a cidade. Fui na secretaria e o irmão falou: não, o Cine fica ali. E eu peguei essa ruazinha direto e fui para lá. Hoje o Cine mudou. Cheguei lá, não, tem vaga no frigorífico, mas é de outra cidade. Aí a pessoa falou: não, mas você pode ir no frigorífico daqui e ver. Nunca tinha entrado num frigorífico. Aí cheguei lá,
meu pai já me deu logo um conselho. Se for para trabalhar com faca, com essas coisas, meu filho, recusa. Não fica não, porque é perigoso. Falei, tá bem. Cheguei lá, a pessoa falou, não, a gente não tem vaga no momento, mas se você quiser deixar o currículo, a gente pode olhar. Eu deixei o currículo, antes de eu sair, ela me chamou de volta. Não, faz um favor aqui, a gente não tem vaga para essa área sua específica, mas a gente pode segurar você aqui por uns dias que a gente vai precisar de alguém que fale inglês. E a minha formação é a administração de empresas, mas eu coloquei lá no rodapézinho assim, inglês, porque eu aprendi, graças a Deus ele me deu oportunidade, eu aprendi e aprimorei. E aí muita gente pode ter pensado assim, ele teve sorte, chegou aqui na quinta-feira, na segunda-feira da outra semana estava trabalhando. Mas eu reconheço que simplesmente é o quê? A oportunidade com o preparo. Se não estivesse preparado, ela olharia o meu currículo e ia dizer, não tem vaga para administrador aqui. Mas tudo isso acontece porque está nos propósitos divinos. Então, independente de qual seja a área, aplique para a sua área. É na vida espiritual, prepare-se. É em um negócio, a minha empresa eu não sei porque que está indo. Você abriu ela por quê? Porque você gosta, você estudou a respeito, você está entendendo a respeito do seu negócio. Então prepare-se. E quando as oportunidades vierem, quem está de fora vai dizer que você teve sorte, mas você vai saber que foi o seu preparo, a sua capacidade e, acima de tudo, a direção divina que te fez chegar ali. Tópico 2.3. Lidando com a exaltação. Eu preciso adiantar aqui, que era para mim andar rápido, né? Quando Deus lhe dá um desígnio, Ele estará sempre junto a você. Por isso, nunca tente fazer nada sem a presença dEle. João 15, versículo 5. Cristo nos diz o seguinte: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. E uma das maiores dificuldades nossa é lidar com elogios, com exaltações, com cargos de confiança, com momentos em que muitos vão dizer, olha, ele está no auge, ele está no topo, e muitos até mesmo com a fama. Porque dificilmente a gente vai atribuir a glória a Deus. E a partir do momento que a gente começa a atribuir isso a nós mesmos, aí vem a altivez, aí vem o orgulho. Aí a gente começa a achar que se eu estou aqui é porque eu mereço, fulano ali não merece, fulano não merece, ciclano não merece. E aí é onde a gente cai no erro de Satanás. Então, na hora de lidar com esses momentos, que também são fases, tudo são fases na vida. Não pense que quem está no topo vai ficar lá sempre, e não pense que quem está embaixo vai ficar lá sempre. Ele pode terminar a vida no topo, mas ele começou lá embaixo. Ele pode terminar a vida lá embaixo, mas às vezes ele começou no topo ou mediano. Então, busque para mudar o seu trabalho, para mudar o seu patamar. Mas se você chegar, ou melhor, quando você chegar, eu creio que você vai chegar, você vai se preparar, a oportunidade vai vir, Deus vai te dar graça. Saiba lidar com os momentos de exaltação. Reconheça que sem Cristo, sem Deus, você é nada, você não teria feito nada e você não teria chegado aonde chegou. E assim não seremos dominados pela soberba. Se não atribuirmos o que temos, o que adquirimos, o que conhecemos a nós mesmos, nós vamos reconhecer que Deus é o Senhor de nossas vidas. E as chances da gente continuar tendo uma vida exitosa é muito maior. Vamos para o tópico 3. Lições de Mardoqueu para os dias atuais. Quero fazer uma rápida pincelada para a gente encerrar.
eu já vim aplicando o tópico 1 e o tópico 2 nos dias de hoje. Como que a gente tem que fazer? Espelhando, olhando, aprendendo com a vida de Mardoqueu. No entanto, Mardoqueu possui algumas lições que podemos extrair para as nossas vidas hoje. Um homem honrado, só dava glória a Deus. Um homem de fé. E um homem que, por sua devoção, foi usado por Deus também em pleno Império Persa, junto ao rei. Nos dias de hoje nós podemos replicar isso daqui com facilidade. Não tamanha facilidade, mas eu quero dizer assim, a gente também pode ser homens honrados? Podemos. A gente também pode ser homens de fé? Podemos. A gente também pode ser homens devotos a Deus? Podemos. No entanto, a gente sempre quer buscar desculpas. No dia de hoje é mais difícil. Nos dias de hoje a tecnologia está mais avançada. Nos dias de hoje os prazeres carnais são inúmeros. Naquele tempo tudo isso já existia também. Já existiam novidades que para eles eram coisas tecnológicas, né? Já existiam, os prazeres eram inúmeros e eles tinham que se abster disso diariamente. Então a mesma dificuldade que eles tinham, a gente vai ter hoje. Mas a gente tem que buscar aprender com eles. O que eles fizeram? Buscaram estar mais próximo de Deus. Buscaram uma vida de integridade àquilo que aprenderam. Então, não tenha medo dos desafios. Vamos aprender com Mardoqueu. O primeiro desafio, eu creio que foi sair da sua terra natal. Crescer no exílio. E ter que cuidar de sua prima. Às vezes vem situações para a nossa vida que a gente pensa, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Eu nunca fiz nada igual. Ele poderia dizer, eu não tenho nenhum filho, como é que eu vou saber cuidar de uma prima? Se eu nunca criei nem de um filho. Foi o primeiro desafio, digamos assim. Mas foi um dos desafios. Mas ainda assim ele não teve medo. Ele enfrentou, encarou e se saiu bem. A Bíblia diz o seguinte. Coríntios 10, 1 Coríntios 10, no versículo 3, a parte B diz: antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Sempre que vier momentos difíceis na nossa vida, vier desafios, saiba que tem uma saída. Ali não é o fim da linha, não. Busque a Deus discernimento, peça a Deus direção, e Ele vai mostrar a saída, Ele vai mostrar o escape, Ele vai mostrar por onde você deve seguir. E sempre que vierem desafios à nossa vida, são para que a gente possa evoluir, são para que a gente possa crescer. A vida cristã exige perseverança. Voltando ainda aqui, eu quero ler um trecho do tópico 3.1 que diz assim: assim como Mardoqueu, precisamos buscar a Deus. Fazendo isso, estaremos buscando a direção e a ajuda daquele que conhece todas as coisas e pode resolver toda e qualquer situação. Situações que venham contra a nossa vida. Então, quando vier desafios, vier momentos difíceis, recorra somente a Deus. Pronto. É Ele que vai nos dar a porta de escape, é Ele que vai nos dar o caminho de saída, é Ele que vai nos dar a direção. E a vida cristã exige perseverança. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, se no primeiro desafio Esther e Mardoqueu desistem, não teriam chegado aonde chegaram. Uma não teria se tornado rainha, o outro não teria se tornado ministro. Se no primeiro desafio, olha, é muito difícil, Esther virasse para Mardoqueu e falasse: eu não posso entrar diante do rei agora. Você me desculpe, meu primo, mas eu não vou entrar. Eu vou esperar os 1 mês, 6 meses que eu ainda preciso de preparação, mas eu não vou diante do rei agora. Não, quando chegou aquele desafio,
eles entregaram para Deus. Eu vou orar, vou jejuar, eu vou pedir que você ore, jejue aí 3 dias também, com todos que puderem, em favor dessa causa. E a gente vai. Entrega para Deus, quando vier esses desafios. E eles obtiveram êxito. E é interessante que neste momento, até aqui, Esté estava seguindo ordens de Mardoqueu. Até quando Amã faz aquele decreto, eles descobrem e agora entram nessa causa. Começam a orar e jejuar. E Mardoqueu manda um recado para Esté. Fala que ela tem que fazer alguma coisa, senão Deus vai levantar outra pessoa bem aqui e vai colocar no lugar dela. Quem sabe não foi para isso que Deus colocou ela lá. Aí esse desafio é muito grande. Mas a gente vai jejuar, vai orar. Agora manda um recado de volta para Mardoqueu. Fala para ele orar e jejuar também. E agora Mardoqueu obedece às instruções de Esté. E ele teve a humildade de falar, sabe que isso está certo? Vamos jejuar, vamos buscar a Deus. Às vezes, porque a gente é superior a alguém, não quer ouvir o que os subordinados têm a nos falar, as sugestões que têm a nos dizer. Mas ele reconhece que ela chegou lá com base naquilo que ele ensinou. Então agora ela tem condições de dar uma instrução a ele e ele dizer, isso aqui realmente a gente tem que fazer. Vamos jejuar em prol dessa causa também. Vamos orar em favor disso também. E depois do 3º dia, ela se apresentou e achou graça e o Senhor interveio naquela causa. Então é preciso perseverança nos nossos objetivos, discernimento, integridade e buscar sempre a presença de Deus. 3.3 para a gente finalizar. Crença e valores sólidos, bem definidos. Mardoqueu foi ameaçado de morte, mas isso não foi suficiente para que se calasse. Quando soube a trama da morte do rei, seus valores falaram mais alto e acabou por denunciar o plano. Por muitas vezes o mundo produz muitas vozes tentando nos desanimar, trazendo ansiedades que podem prejudicar nossa vida de oração. Contudo, quando possuímos valores bem definidos e sólidos, nada nos afasta do amor de Cristo. Mardoqueu, neste momento, como eu disse no início, ele poderia se acovardar no momento em que ele fica sabendo da trama contra o rei. Mas não, ele resolve falar. E se eles fazem um inquérito e forjam esse inquérito e fraudam esse inquérito e Mardoqueu sai como mentiroso? Ele que seria morto. No entanto, ele estava sendo convicto consigo mesmo de que estava fazendo o que era certo. E depois ameaçam todo o seu povo, incluindo também a sua vida. E ainda assim ele não se acovarda. Ele busca, por meio de Esté, por meio de uma vida com Deus, de oração, reverter essa situação. Quando a gente tem valores cristãos, quando a gente está pautado na palavra, a gente sabe até onde a gente deve ir, até onde a gente deve buscar. E a gente pode fazer como aqueles 3 jovens. Olha, rei, o Senhor pode até nos jogar nessa fornalha. O Senhor Deus pode até permitir que o Senhor nos jogue. Mas ainda assim, a gente não vai se prostrar diante de Ti. Quando a gente tem valores bem sólidos e bem definidos, essa é a nossa atitude diante de qualquer situação. Olha, você pode até querer me subornar, com a ideia de que se eu não fizer, eu vou ser mandado embora. Mas eu creio, eu tenho a convicção de que eu não posso aceitar isso. Eu posso ser mandado embora, mas eu continuo crendo no meu Deus e sabendo que isso aí é errado. Olha, você pode até me subornar para mim fazer tal coisa. Olha, você pode até querer me comprar para mim fazer. Enfim, são inúmeras situações que você pode chegar, se encontrar. E se você tiver valores bem definidos, pautados na palavra, você vai dizer como aqueles jovens. Pode até acontecer, mas eu vou estar isento de culpa nisso daí, porque eu sei que o que eu estou fazendo é conforme a vontade do meu Deus. Amém? Para concluir, quando possuímos valores bem definidos e sólidos, nada nos afasta do amor de Cristo. Nesta lição, observamos que a integridade deve ser a nossa marca. Ou seja, nós precisamos ser inteiros com Deus. Não precisamos ser parciais.
metade, como Israel era antes do cativeiro. Nós precisamos ser íntegros. E vimos que devemos seguir o exemplo de Mardoqueu, que viveu em uma sociedade pecaminosa, porém manteve-se fiel e temente ao Senhor. Hoje não é diferente. Nós estamos num mundo corrompido, numa geração corrompida, que caminha cada dia de mal a pior. Mas nós temos os nossos valores, e assim como Mardoqueu, que lá no meio daquele povo conseguiu ensinar esses valores à sua prima, nós como igreja devemos repassar esses valores aos nossos filhos, às nossas crianças, e poderemos nos sobressair e perseverar até o fim, para que possamos ser salvos. E que o Espírito Santo de Deus fale melhor o coração da igreja. Eu agradeço a Deus por esta rica oportunidade. Amém? Deus abençoe o evangelista irmão Enéas. Deus abençoe o presbítero irmão Dimas, que preparou para ensinar para os jovens e eles não compareceram, né? Creio que foi devido à prova do Enem que está acontecendo, né? Eles estão preparando. Mas assim o irmão Dimas aprendeu mais do que nós, né? Porque ele estudou uma revista e agora aprendendo outra, né? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aprender domingo que vem. Hoje nós aprendemos sobre integridade. Domingo que vem sobre a fidelidade do cristão ao Senhor com o pastor Marluz, né? Esse mês está um pouco acarretado para vocês, porque nós temos 2 professores de férias, que é o pastor Enio e a pastora Kézia, mas a partir do mês que vem já vai folgar um pouco, né? Queremos dar boas-vindas para o irmão Givaldo, estava viajando, né? Foi bem lá, né? Deus continue abençoando. Foi bênção de Deus, né? Viajar é muito bom, né? E o irmão Valdemar ficou rente aí, viu? Graças a Deus. Então eu quero passar aqui para o pastor Egídio vir despedir o povo, né? Deus abençoe a cada um que compareceu na escola. E se quiser convidar os que não estiverem jejuando para almoçar lá também, pode. Aleluia. A paz do Senhor, queridos. Vamos de pé em nome de Jesus. Lição boa, né, amados? O saber não ocupa espaço, né? Quanto mais você sabe, um dia serve. E é bênção de Deus, né? Que nós possamos continuar em nosso Senhor Jesus Cristo. O pastor ainda continua de férias. Logo mais à noite, hoje vai ter o culto dos conectados. Então, todos estão convidados, né? Tem uma certa restriçãozinha. Usa a máscara, né? Passa um álcool em gel ali. Você está mais longe um pouquinho. Deus abençoe, logo passa essa crise aí e nós vamos prosseguir em diante, amém? Então à noite vamos estar em nome de Jesus na casa do Senhor Deus, buscando a graça e a bênção do nosso Deus. Esquecendo, irmão, não esquecer de orar por nossa cidade, orar por nossa nação, orar por esse mundo, tá de perna para cima, né? A igreja tem essa liberdade diante de Deus, né? Se meu povo se chama pelo nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu lá do céu eu vou ouvir as suas orações, eu vou perdoar os seus pecados, eu vou sarar a terra. É uma promessa de Deus. Então os crentes estão com a vitória na mão, irmão. Então vamos orar, repreender essa enfermidade, né? Isso não é para nós, né? Isso é a mão de Deus sobre a nação, sobre esse mundo virado aí. É castigo, né, irmão? Certamente o povo está merecendo apanhar, né? Mas que Deus tenha misericórdia. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, damos louvores, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Continue conosco, nos abençoando, abençoa nossos irmãos que estão em casa, que assistiram pelo programa da internet, Senhor. O Senhor venha dar graça, Senhor, a cada um de nós possamos passar por esse momento difícil, com a tua bênção e com a tua graça, Senhor. Assim nós oramos no nome de Jesus. Faz uma conchinha com a mão, que a graça do Senhor Jesus, o grande amor do nosso Deus e Pai, e as bênçãos do Espírito Santo sejam na sua vida, todos digam amém.